Seja muito bem-vindo. Esse é o 28º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André, atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. O tema do episódio de hoje é compulsões em geral. O que eu quero com o episódio de hoje? Trouxe alguns pontos a ser trabalhados no quesito de compulsões. Eu falei muito sobre recompensas imediatas, eu não trouxe o tema de compulsões ainda, que é algo muito relacionado, digamos assim. Tem quatro tópicos aqui, 4 compulsões, se eu não me engano. 5, na verdade, né? Vai acabar encaixando em 5. Então, a primeira que eu vou citar é compulsão por organização / perfeccionismo, que eu encaixei em um item só. Pode ser que não seja só organização e limpeza da casa, mas eu vou citar nesse ponto. A outra que eu falarei é compulsão alimentar. Aí tem a compulsão de compra, tem a questão de acúmulo de pertences, que é conhecido como acumulação ou dispocofobia. Falarei sobre esse tópico na sequência. Eu não sei se encaixa como uma compulsão, mas ele é uma ótima sequência, né? Então, se você compra muito, acaba tendo receio de se livrar das coisas, acaba tendo muito acúmulo, né? Acaba sendo um problema se estiver interferindo aí na sua vida. E para fechar, eu falarei das compulsões sexuais. Como eu já citei elas em vídeos anteriores, eu vou especificar um pouquinho mais e vou falar do tratamento nesse sentido para vocês terem aí um conteúdo de qualidade que possa auxiliar aí a tirar um mal da sua vida, né? Pelo menos reduzir um dos males da sua vida. Então, esse vídeo ele visa trazer mais energia, prazer e produtividade através da retirada de comportamentos ruins, de comportamentos indesejados. Então vamos começar aqui falando sobre a compulsão por organização ou perfeccionismo. O perfeccionismo ele está exemplificado dentro disso, mas ele pode ser, por exemplo, uma pessoa que faz muito um trabalho, que foca muito no relatório, que quer deixar tudo milimetricamente perfeito e acaba gastando o tempo e a energia absurdo aí, que acaba comprometendo alguns outros setores. Então eu vou citar o perfeccionismo dentro da compulsão por organização, digamos assim. Eu também não me perdoem se eu errei a definição, tá? Eu acabei não pesquisando, mas eu nos atendimentos eu considero uma espécie de compulsão, né? Você quer ver aquilo limpo, você fica obcecado, né? Que é o sentimento, e você acaba tendo uma compulsão aí de deixar a casa limpa. E qual seria o exemplo então? Você tem a casa, digamos, suja ou com serviços a fazer, e você acaba indo até de madrugada, ou em certos casos, né, como eu atendi essa semana, você acaba trabalhando na madrugada propriamente dito, talvez trocando o dia pela noite, não especifiquei nesse caso, e você acaba tendo prejuízos em alguma parte da sua vida por estar limpando demais a casa. Então isso vai ser uma compulsão por organização, uma compulsão por limpeza. E assim, será que é um problema? Vamos definir o que o canal considera um problema. Vamos usar a definição do canal. Eu não estou usando nenhuma definição científica aqui, mas é algo que serve, né, um conceito geral para entender se é um problema. Talvez você não esteja tão radical e precisa saber se o que você está fazendo é bom ou não. Então, a exemplo do canal, a título de aprendizado, digamos assim, a título de conhecimento, nós vamos utilizar o seguinte critério. Você está interferindo em outros setores da sua vida a partir disso, de forma negativa, é claro. Você está tendo certos problemas por causa disso. Você não está conseguindo avançar em algum setor da sua vida porque tu está gastando tempo demais em outro. Enfim, você não está conseguindo delegar funções, parece que a outra pessoa não faz tão bem, você tem que fazer, talvez você esteja tendo prejuízo. Você tem que avaliar muito bem esses pontos. Se estiver causando algum prejuízo em outro setor da tua vida, é um critério assim, que você deve analisar. Por exemplo, se você estiver com dor,
se você estiver afetando o seu relacionamento, sua família, se você estiver afetando o seu trabalho, o seu sono, sua parte espiritual, se você tem algo que necessita disso. Até teve um caso recente aí que eu atendi de uma pessoa que precisou pôr limites. Assim, chegou em um dado momento a trabalhar até uma e pouco da manhã, assim, num serviço que exigia mais tempo. Depois ela começou a colocar limites, né? Foi muito interessante, assim, bem didático. Ela chegou no atendimento, trabalhou até uma e pouco da manhã e tinha um horário, se eu não me engano, das 8 da manhã comigo. Ela chegou relativamente pontual, né? E extremamente cansada, né, no atendimento, assim, e é nítido. Eu não fiz tanta intervenção nesse momento porque a memória e o aprendizado nesse momento da pessoa não está útil, né? Quando eu tento melhorar o sono, que é um dos problemas aí causados por esse fator e por outros, geralmente eu faço um acordo e deixo uma mensagem. Ali no caso não era algo que eu estava querendo, então eu apenas quis entender o que estava acontecendo e reforçar o que ela mesmo trouxe, que ela mesma falou: eu nunca mais vou fazer isso, eu não quero saber de fazer isso. Ela teve aí teve um outro emprego no passado, né, uma outra situação que ela se colocava para trabalhar até de madrugada, né, ambos por conta, então ela ganha e se faz, mas assim, ela percebeu que isso não é viável, que isso não é bom. Ela já falou que não quer essa vida. Eu incentivei e no atendimento seguinte chegou com outras situações, enfim, talvez outros problemas, mas esse ponto estava filé, assim, estava no ponto. Por quê? Ela se organizou de uma forma que ela não estava trabalhando até madrugada. No horário que era para ir para dormir, não sei, 9, 10 da noite, eu não me recordo agora o horário dela, ela estava indo dormir. Ela chegou a recusar um serviço, né, a cancelar um serviço por sentir que aquele era seu limite, ia passar do horário e ela já estava cansada. Então, assim, vários pontos aí que entra também na questão de limites pessoais, muito interessante, um progresso. Nesse caso, foi melhor ainda porque a própria pessoa percebeu. Eu acredito que o atendimento ajuda, claro, sem dúvida, mas ela ter percebido por conta, né, o fato dela ter ido para o atendimento naquele horário, talvez, tenha sido o ponto mais relevante, porque ela teve que se obrigar a levantar cedo, estando cansada, para ir para o atendimento. Então, esse ponto é extremamente relevante aí. Um outro item relevante sobre a organização, que não está aqui no tópico, limites pessoais. Limites pessoais, todos os itens que tem aqui, você tem que entender limites pessoais. Assim, se alguém te pede alguma coisa, se dá para delegar a função, se você está se sobrecarregando, se você está se estressando demais por algo que não te agrega, né, você precisa ter limites pessoais. E sempre lembrem, né, se vocês forem empregados, também é bom lembrar aquela frase, né, o chefe troca de carro e o funcionário diz: nossa, que carro legal. E o chefe diz: se você continuar trabalhando assim, ano que vem eu troco de novo. Reparem, ele não falou você troca de novo, né? E eu não estou sendo socialista aqui, não estou dizendo que tem que dividir o patrimônio, não estou puxando nem para um lado nem para o outro. Eu só estou falando que muitas vezes é o que acontece. Então você vai estar trabalhando demais, muitas vezes para não estar usufruindo dos resultados. Verifique a possibilidade de delegar funções, verifique a sua qualidade de vida. Independente se você for chefe ou funcionário, você tem que verificar alguns desses pontos, porque talvez esteja na hora de fazer algum tipo de mudança ou de fazer algum ajuste, de talvez trabalhar menos, enfim, até em alguns casos aí se aposentar se for uma solução viável, se for interessante vender o negócio e se aposentar. Essa é a definição que eu tenho da organização / perfeccionismo. Eu citei dentro da limpeza, mas você pode colocar em qualquer aspecto aí da tua vida, até um banho demorado, 15 banhos no dia, né, não tanto, talvez 10, né, já seria nitidamente um problema. Então, assim, são situações que também têm o mesmo tipo de problema. São situações que têm o mesmo tipo de problema. Então, você pode colocar tanto nessas situações como
na que eu citei, que é especificamente de limpeza. Citei já o que isso pode causar, que estava aqui no roteiro, né? Vai causar algum tipo de prejuízo direto ou indireto na tua vida. Como que isso pode ser tratado? Então, qual que é a chave para todos os tratamentos do que vai ser tratado aqui, né? Diretamente ou indiretamente acaba sendo um pouco da chave, que é a exposição e prevenção de resposta. Então, o que vai acontecer? Você talvez deixe um garfo sem lavar de propósito, né? Talvez um garfo não seja tão difícil do que deixar uma pia cheia, e tenta sair de casa, ir na vizinha, deixa alguma coisa desarrumada e tenta sentir aquele desconforto. Começa pelas coisas mais leves e vai avançando pelas coisas mais pesadas. Eu tenho alguns casos assim de excesso de limpeza que já estão aí com grande progresso nesse sentido, e eu me recordo que quando essas pessoas, né, essas mulheres especificamente falavam: eu consegui deixar a louça secar na pia, eu consegui deixar um pouco de louça suja e sair de casa para fazer minhas coisas porque eu ia me atrasar, eu consegui, assim, esse tipo de coisa, né? Eu consegui limpar um cômodo por dia e ver o quarto do meu filho sujo. Filho adulto, tá? O filho tem a capacidade de limpar, vamos combinar que é outra situação. Então, assim, eu chegava a me emocionar com esse relato, tão lindo que eu achava. Então, esse é um objetivo inicial, assim, você conseguir lidar com o desconforto. Então, você vai se expor a uma situação que não é tão torturante, né? No futuro vão ter situações que no começo seriam horríveis, por exemplo, deixar uma louça, né, uma louça cheia lá, bastante louça para lavar, ou, por exemplo, se você é perfeccionista, pedir para outra pessoa fazer o serviço que você teria que fazer, ou contratar alguém, né? Que nem tinha um caso de uma mulher que pagava para uma outra mulher ir na casa dela, sendo que ela não gostava de deixar a casa desorganizada para dessa mulher ir lá. Então, assim, ficou meio confuso ali, né? Acabou que se resolveu esse ponto, avançou significativamente aí, outro caso bem interessante. Então, assim, você precisa se expor digamos assim, a sujeira, ao não perfeito. Se você quer tudo perfeito, você se expõe ao não perfeito, do fácil para o difícil. Então, talvez, tá, chutando aqui, seja mais fácil começar deixando um prato sujo na pia, depois deixando a louça secar, depois ficando 3 dias sem limpar as janelas, enfim, você ir fazendo aí a sua lista de conforto e desconforto em relação a cada coisa. Lembrando que é muito interessante, muito válido aí procurar um psicólogo comportamental visando a melhora desse quadro. Então, esse é um ponto relevante. Agora eu vou falar sobre a compulsão alimentar. Ela é muito conhecida, né? Você comer demais alguma coisa, por exemplo, a pessoa ela quer emagrecer, né? Muito possivelmente ela quer emagrecer porque ela já vem há um tempo comendo muito, ela já vem há um tempo aí com certos problemas e ela provavelmente se sente acima do peso. Então, geralmente a pessoa quer emagrecer, mas acaba comendo demais. Tem objetivos pessoais interferindo, né? A definição de compulsão alimentar é comer demais. Você almoçar e talvez um tempo depois você já está comendo um monte de coisa, né? A definição talvez você já conheça muito bem. E vai ter efeitos que isso pode gerar, né, nos objetivos. Por exemplo, a pessoa tem o objetivo de emagrecer e engorda. Então gera um efeito no corpo. Por engordar, ela baixa a autoestima, que gera algo na cabeça. Então piora em todos os aspectos possíveis. Ela pensa que pode fazer alguma coisa, mas ela sempre vai se sentir insegura. Ela acaba até engajando em algum tratamento, alguma atividade física, ou se controlando por um curto espaço de tempo, mas acaba recaindo. Então, assim, esse é um ponto-chave, é como lidar com esse impulso. Então, eu não vou me alongar muito nesse tópico de definição, porque todo mundo já sabe aí, né, o que é uma compulsão alimentar. Eu vou falar um pouco sobre os tratamentos, então sobre os possíveis tratamentos para esse mal. Então, sentir prazer em outras coisas. Às vezes você tem aí suas descargas emocionais, tem seus problemas, não consegue
regular muito bem, controlar seus impulsos, e você só sente prazer na comida. Só na comida. Então, se você começar a sentir prazer nas outras coisas, vai facilitar bastante para que você comece a melhorar esse quadro. Então, você precisa procurar coisas que você sinta prazer. Óbvio que a gente está falando aqui de coisa saudável, né? Você não vai sair aí de uma dieta ruim para começar a tomar milkshake, que em vez de comer é beber. Você não vai, para parar de comer, começar a fumar. Sim, eu não tô tirando uma coisa ruim e colocando outra, ou substituindo duas coisas ruins. Não, eu estou falando de colocar uma coisa boa aí, né? Ingerir mais água, fazer atividade física, fazer meditação, ter prazeres no relacionamento, de repente esquentar de alguma forma aí, de alguma maneira, ter momentos familiares, ter momentos com os amigos, ter algum savoring, que a gente diz na meditação, né? Pode ser tanto apreciar bem a comida, né, que seja em pouca quantidade, como, por exemplo, apreciar bons momentos, né, um savory musical, né, escutar aquela música, aqueles detalhes, aquele som. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer na vida. Apesar de, para mim, também ser, não tenho compulsão alimentar, mas um dos meus maiores prazeres é propriamente a questão alimentar. Eu tenho muito prazer nisso, assim, sem noção. Mas, mesmo assim, eu tenho prazer em outras coisas. Então, por exemplo, hoje eu até vou pedir agora uma pizza, mas eu tenho prazer em fazer atividade física, eu tenho prazer em conversar com os amigos, fazer meu trabalho. Eu tenho prazer agora gravando esse vídeo, que são tópicos que eu tenho paixão assim por falar, né? É algo que eu super me identifico. Existem muitos prazeres que você pode ter na sua vida, e você não deve focar todo o seu prazer direcionado na comida. E claro, né, você vai controlar também de alguma forma, não ter alimentos em casa e ter uma exposição e prevenção de resposta. Por exemplo, você tem que ir numa festa, que seria um nível mais difícil, você se expõe à festa, mas tenta prevenir a resposta ruim. No caso, nesse momento, prevenir que você tenha compulsão lá. Então, coma menos coisas. Fala, hoje eu vou comer o brigadeiro para daqui 5 dias que eu tenho outra festa eu comer um pedacinho de bolo. Hoje eu vou no salgado. Hoje eu vou, né? Não tem problema você comer algo diferente. A questão muitas vezes está na quantidade e na frequência. Isso é uma coisa que você deve entender aí em relação à compulsão alimentar. Ambas, tanto a compulsão alimentar como a compulsão de compras, que eu vou falar agora, talvez as outras também, mas eu notei que essas duas, elas estão muito relacionadas à questão de controle de impulso. Às vezes uma pessoa que tem uma tem a outra também. É uma coisa que você tem que, né, estar observando aí se a pessoa tem esse tipo de compulsão. Então, compulsão de compras, tanto no online como no físico, é a pessoa que acaba viciando aí em comprar. Que ela se frustra, que ela tem algum problema emocional, que ela tem alguma coisa, ou que ela está até comemorando, né? Acontece até no uso de drogas isso, a pessoa vai comemorar alguma coisa, comemorar que está feliz, alguma coisa assim, bebendo uma cervejinha ou indo para algum tipo de droga. E na compulsão de compras não é diferente. Talvez você possa comemorar que atingiu algum objetivo gastando. Talvez esse objetivo não tenha sido ganhar dinheiro. Então não necessariamente tenha sido algo bom. Então é extremamente importante que você regule isso, né? Principalmente se tratando que grande parte da população é pobre. Assim, se não está tendo problema financeiro, se você tem condição de sustentar esse vício, se não é um problema, não tem problema aqui, tá, gente? Não tem problema. Mas como o meu vídeo é para auxiliar a grande maioria das pessoas, e grande parte, aí eu sei que poucas pessoas no Brasil são ricas, né? Ricas que eu estou falando assim, que conseguem ter mais dinheiro do que poderia gastar. Nessa definição. Eu não estou falando na definição de ter muito dinheiro girando, eu não estou falando de ganhar 10, 20 mil por mês. Não, estou falando de realmente ter mais dinheiro do que consegue gastar. Isso é a minha definição de rico. E se você tiver compulsão de compras e for uma pessoa pobre, definitivamente isso interfere na vida. Por exemplo,
você está deixando de comprar alguma coisa mais útil, você está comprando coisas no impulso que depois você acaba se arrependendo, você está tendo problemas financeiros, você está sempre se preocupando com a questão do financeiro, você tem uma baixa autoestima porque você não consegue regular suas contas. Então, assim, de alguma maneira isso está interferindo na sua vida. De alguma maneira de uma maneira negativa, isso acaba interferindo na tua vida. Esse é o ponto que gera a necessidade de tratar. Se não está causando, talvez ainda não seja um problema, ou talvez você simplesmente seja rico e de fato não tem nenhum problema com isso também. Se você é rico, tem dinheiro e quer gastar, que bom, está girando economia, né? Mas aqui tem até um conceito de um amigo meu aí, ele fala o seguinte, que ele é um péssimo cliente, porque eu vou insistir para ele comprar e ele não vai comprar. Ele vai pensar no dinheiro dele, ele não vai pensar em ajudar as outras pessoas. Porque em primeiro lugar, no financeiro dele está ele. Então ele é um péssimo cliente. Enquanto ele vê outras pessoas que têm esse problema, essa dificuldade, como um ótimo cliente. Porque se eu chegar te oferecendo uma coisa e tu nem precisa daquilo, e tu sair comprando, ele diz, cara, esse é um ótimo cliente. Só que é uma pessoa que se não tem dinheiro, né, se tem aí uma questão de pobreza mesmo, pobreza que eu digo de ter menos dinheiro do que consegue gastar, né, nesse sentido. Então essa pessoa ela vai estar sendo um bom cliente, mas ela vai estar sendo má consigo mesma. Ela vai estar comprando várias coisas inúteis. Então esse é o problema que isso pode gerar. Você pode ficar no vermelho, você pode passar dificuldade, você pode ter ansiedade, pode interferir no sono, pode interferir na tua qualidade de vida. Tem inúmeras formas que podem interferir. Talvez você não conseguir sua casa própria porque teu nome está sujo, você precisa de empréstimo, né? Você tem algo mais avançado aqui que pode estar interferindo também. Como que a gente trata essa compulsão? Ela não é muito assim diferente da questão alimentar, tá? Ela tem aí um controle dos impulsos. Então, vamos colocar assim, continua válida a parte de sentir prazer em outras coisas, que não envolva gastar tanto dinheiro. Continua válido não comprar com as emoções. Continua válido procurar atendimento. E os outros pontos que eu coloquei aqui em relação especificamente a isso, ter o controle dos impulsos, começar a trabalhar com isso, começar a trabalhar o autocontrole e sono regulado. Mas o principal, assim, também pode entrar na compulsão alimentar, né? Não citei antes, mas o principal é objetivos de futuro na cabeça como motivação. Por exemplo, a pessoa que come demais, naturalmente, né, por comer demais, ela vai querer emagrecer. Então, se a pessoa que gasta demais tiver o objetivo, eu quero comprar um carro. Então, se eu ficar 6 meses pagando essas contas e controlando o meu financeiro, eu vou conseguir financiar um carro. Olha só que interessante. Então, em 6 meses, eu vou conseguir financiar o carro. Depois, se eu tiver uma condição melhor na vida, eu me permito gastar um pouco mais. Eu acredito que se você conseguir colocar essa motivação na tua cabeça e seguir ela, cara, você avançou muito, assim. Você regulou a tua vida. Então, essas são as ideias principais de tratar aí a compulsão de compras. E agora eu vou entrar na compulsão, digamos assim, que pode ser uma consequência disso. Não necessariamente é, mas algumas pessoas aí que vão ter a compulsão de compras vão ter a dispocofobia ou acumulação. Elas não têm relação direta, então uma pessoa pode ter uma sem ter a outra, tá? É só uma ordem de roteiro que eu achei mais didático. Acumulação é acúmulo de pertences. Então é aquelas pessoas, talvez você já tenha visto na TV, que vivem no lixão, assim, que tem uma notinha no mercado, um recibo, e você fala, vamos jogar isso fora. A pessoa diz, não, isso aqui pode ser útil porque talvez o cartão me cobre 2 vezes, talvez não sei o que, isso aqui pode ser... Aí tu pega uma tampa de uma caneta que estourou, tá toda manchada. Não, isso aqui pode ser útil, vai que eu preciso tal coisa, vai que estraga outra tampa de uma caneta. Enfim, a casa tá um lixão. Então, assim, em casos mais absurdos, tá? Se a gente pegar um caso ou outro mais simples, a
a gente vai ver que não necessariamente esteja um lixão, talvez até esteja organizada, só que esteja tendo prejuízo de alguma forma. O ponto relevante de todas as compulsões aqui é ter prejuízo em algum outro setor. Esse é o ponto relevante. Por exemplo, interfere na qualidade de vida, interfere no relacionamento, na parte familiar, interfere em qualquer coisa, é um ponto relevante. Isso deve ser levado em conta. É o ponto-chave aí para entender. Se está interferindo muito nas outras coisas, no espaço da casa, no relacionamento e outros fatores, está ficando um problema muito grande. Né? Então, mesmo que não seja tão grande em quantidade, mas seja um problema mais assim de não aceitação das pessoas ou que necessita um tratamento. Um dos problemas, inclusive, né, de todas as compulsões que eu estou citando aqui, é a não aceitação de tratamento das pessoas. Então, talvez as pessoas não aceitem o tratamento e isso definitivamente se torna um problema, porque elas não vão nem considerar que elas têm esse problema. Né? Não vão nem considerar. E se isso acontecer, que pena, porque a maior forma de evoluir é você reconhecer que é imperfeito, você reconhecer que está errando. Né? Inclusive, eu estava fazendo alguns vídeos curtos aí, pedindo feedback, e no começo eu não gostei de um feedback, mas assim, eu tive que, né, colocar minha cabeça ali e falar, não, o cara não está ofendendo o meu trabalho, o cara está simplesmente falando uma sugestão do que pareceu para ele. Né? Para a pessoa parecia que eu estava lendo, né? Como naturalmente nos vídeos longos eu dou uma olhada no roteiro, mas eu não estava lendo. Né? Para ele faltou um pouco de emoção, e não tem nenhum problema nisso. Ele não me ofendeu de nenhuma forma, mas eu senti aquele julgamento, aquela dificuldade, né? Assim como em outro foi mais fácil de receber, porque a pessoa elogiou, né, no outro feedback e falou, olha, parabéns, ficou muito bom, mas eu colocaria mais emoção no vídeo. Então fica mais fácil receber esse, porque ela começou elogiando. Então eu sinto que, nossa, que interessante, né? Eu tenho que melhorar esses dois pontos, parecer mais real e colocar mais emoção nos vídeos, tanto nos vídeos longos como nos vídeos curtos. Mas, enfim, entrando numa dificuldade de tratamento que pode ter aí em relação a esse tópico. Como que essa acumulação interfere na vida de pessoas assim em casos mais radicais? A pessoa vai literalmente viver no lixão. Tá? Teve um caso que eu não atendi, né, mas uma paciente comentou de algum familiar dela, alguma coisa assim, que foram limpar a casa, conseguiram convencer a pessoa e chegou a encher um aqueles metais que tem de lixo na rua, sabe, que você coloca, que a rua inteira coloca o lixo naquele lugar. Então chegou a encher, né, de tanto lixo que tinha. E alguns anos depois voltou a ter uma quantidade significativa de lixo, não sei se maior ou menor, que naquela época. Então, assim, foi interessante o mutirão que fizeram, mas deve ser levado em conta, né, um tratamento, aí, uma melhora, para também não recair, porque foi útil, limpou a casa, talvez a pessoa está num ambiente melhor, mas começou um novo acúmulo. Como que a gente trata isso, então? De novo, a base é exposição e prevenção de resposta. A pessoa começar a descartar o que não é necessário, organizar melhor os ambientes, para chegar num ponto de estar num ambiente limpo. Exposição e prevenção de resposta. Sentir o desconforto de perder alguma sujeira, algo que não é útil, e aceitar isso. Esse é o ponto-chave do tratamento. Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui desse tratamento, também porque eu não tenho experiência, assim, eu não sei se eu tenho paciente com essa dificuldade, assim, de forma direta ninguém assumiu, então eu não vou tratar esse ponto, eu não tenho experiência mesmo, mas eu acredito que o ponto-chave é a pessoa perceber e começar a ir eliminando coisas e aceitar esse desconforto. Bem como eu já ouvi de uma paciente no outro extremo. Ela era da compulsão de compras, mas no extremo aí da acumulação. Por exemplo, ela comprou uma casa, comprou todos os móveis lá e tal, e gastou um monte, e na hora da mudança ela se desfez de tudo. Então ela chegou a praticamente não ter talheres, assim. Ela tem que improvisar porque ela foi radical demais e teve que ir comprando as coisas aos poucos. Então, assim, nem um extremo nem outro.
talvez até se desfazer das coisas, mas dentro de um tempo hábil. Lembrando que se você já gastou com uma casa mobiliada, com um apartamento mobiliado, você já gastou muito dinheiro e talvez não tenha para comprar o enxoval e, enfim, as panelas e tudo aí que necessite na casa nova. Então, assim, nem no extremo, nem no outro. É um meio termo aí mais interessante. Agora eu vou falar sobre as compulsões sexuais. Esse ponto específico eu não tenho experiência assim, em tratamento também, mas eu já vi bastante conteúdo. Então eu vou conseguir auxiliar na questão de conteúdo e estudos assim relacionados a esse tema que eu já vi. Quais as compulsões sexuais que eu vou citar aqui? Eu não sei se tem mais, eu não entendo muito do assunto. Vício em pornografia, vício em masturbação e vício no sexo propriamente dito. E como que a gente vai considerar um problema? Como que a gente vai considerar um vício? Está interferindo em alguma coisa da tua vida? É um vício. Não está interferindo? Não é um vício. Está de forma saudável? Ok. Você está se sentindo constrangido? Está tendo algum problema no teu dia a dia por causa disso? Bom, aí talvez esteja virando um vício. É muito uma questão do bom senso para perceber esses pontos. Se está excessivo, é um problema. Eu vou citar agora algumas consequências e talvez você identifique aí pelas consequências desse excesso se você tem de fato um vício. Vamos avaliar as consequências aqui. Então tem a consequência número 1. Você demora muito, né, para conseguir chegar no pico do prazer da relação, né, chegar no orgasmo. Independente se é homem ou mulher, você demora muito para chegar nesse ponto. Né? Você vê a pornografia, é cheia de estímulos, aquele momento ali não é tão rico, né, quanto a pornografia, e você demora muito para chegar no orgasmo. Também é um problema. Ou você não chega no orgasmo. Talvez não tenha nada íntimo relacionado a isso. Se você não chega no orgasmo de forma alguma, mesmo com coisas que te excitam, ou muito raramente chega no orgasmo, também é um problema. Vamos avaliar outro ponto. Se você tem talvez impotência ou acaba tendo aí própria, né, acaba broxando mesmo nesse sentido, né, acaba não conseguindo continuar ali. Por quê? Porque a pornografia é extremamente excitante e você não consegue num ato de relação, ou enfim, né, num ato próprio aí da sua vida, ter tantos estímulos visuais e tantos estímulos no ambiente, você acaba talvez, né, tendo esse problema de não conseguir levantar, necessariamente dito. Ou no caso da mulher, não sentir prazer com coisas mais simples. Né? Não é necessariamente a mesma coisa, mas é algo muito próximo. Então, assim, são pontos que você deve considerar, levando sempre em conta que é interessante ter um tratamento, né? Um tratamento talvez de casal, dependendo da situação. Agora, o tratamento propriamente dito. Então, eu coloquei duas palavras assim, para definir o tratamento, que eu vou explicar elas. Jejum de dopamina e sensibilização. Então, o que é isso? O que é esses dois pontos? Então, dopamina é quando a gente sente motivação. Então, talvez esses 3 atos, por serem recompensas imediatas, né, por te recompensarem muito imediatamente, eles vão te dar uma dopamina legal, assim, você vai se sentir motivado. Então, o jejum de dopamina é você diminuindo a quantidade, diminuindo a frequência, a intensidade, né, até você chegar num ponto bom. Eu recomendo, inclusive, sem a pornografia pelo excesso de estímulos que acaba prejudicando a sua vida. Então, você vai diminuindo. E o que é sensibilização? Sensibilização é o seguinte, é você ficar mais sensível. Né? Por exemplo, as pessoas que têm medo de alguma coisa, né, de alguma coisa irracional, vamos supor aí, medo de sair de casa, né, elas precisam dessensibilizar, elas precisam fazer o contrário. Elas precisam ficar expostas fora de casa sem ter algo ruim acontecendo coisas boas, e elas vão começando a sair. Então ela dessensibiliza. E na questão sexual, nesse sentido, você dessensibilizou demais, você precisa de muito estímulo para chegar no orgasmo.
precisa de uma coisa muito específica, sei lá, um anão ali no meio daquele ritual para você conseguir chegar. Então, assim, você precisa fazer ao contrário, você precisa começar a ter esse medo, ficar mais sensível. E o que seria isso? Seria diminuir a intensidade dos estímulos, diminuir a frequência dos estímulos e, dentro do jejum de dopamina, diminuir a frequência do comportamento. Estímulo é tudo aquilo que que te excita e que você faz algo para ter o orgasmo. E comportamento é tudo que você faz, sendo pornografia, masturbação e sexo, que são os 3 comportamentos citados aqui. Então, basicamente, para esse tipo de tratamento, você precisa diminuir a frequência, principalmente da masturbação com a pornografia, diminuir a frequência. Eu recomendo, inclusive, tirar a pornografia para tornar a sua relação mais saudável, digamos assim. E, com o tempo, você se sensibilizar. Então, você voltar a sentir prazer no feijão com arroz. Essa é a minha sugestão em relação ao tratamento aí, levando em conta sempre a importância de procurar ajuda. Então, talvez você tenha que procurar ajuda em um terapeuta de casal, um terapeuta sexual, alguma coisa nesse sentido, para resolver esse ponto, bem como dos outros problemas que eu citei aí, um psicólogo comportamental consegue, de certa forma, lidar com essas demandas. Então, para fechar aqui o vídeo, avalie o vídeo, deixe o seu comentário, tem na descrição as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana. Sempre avisarei quando posto vídeos novos lá, juntamente com o formulário que tem na descrição aqui para fixação de conteúdos. É isso aí, galera. Valeu!